Glória a Deus, a paz do Senhor, gente. Saudade de vocês, tá? Tivemos um momento de comemoração, né? Do nosso casamento, viajamos, mas estamos de volta. Quando eu viajo, eu desativo um pouco o celular, porque ficar no celular é a mesma coisa que você não viajar. É a mesma coisa que você não viajar. Então, vocês têm que começar a viver os momentos que Deus prepara para vocês. É um conselho que eu quero dar a vocês, porque a gente estamos muito acelerados, preocupados, né, com as coisas, como vão acontecer, o que vai acontecer. E às vezes, não, obrigado. Às vezes deixamos de desfrutar momentos especiais e de desfrutar os lugares que passeamos. Então, toda vez que você for se divertir, for passear, eu sei que você gosta de postar uma fotozinha, eu sei que você gosta de alegrar os irmãos que vão olhar as suas redes sociais também. Nem sempre a gente vai alegrar, né? Às vezes a gente vai incomodar, mas tem aquele momento de reserva, de separação, aquele momento de comunhão com a pessoa que você ama, com a sua família ou com seus filhos, seja lá com quem você viajar, ou até mesmo com amigos. Você precisa desfrutar da comunhão, do relacionamento, esquecer um pouquinho essa ferramenta, que essa ferramenta às vezes pode tirar o desfrutar, né, a nossa comunhão. E eu quero trazer uma mensagem para o coração de vocês nessa noite. A mensagem está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês como falou comigo. As luzes estão fortes, né? Deixa eu tirar esse óculos que está refletindo mais do que tudo. Estamos com um problema na iluminação, mas essa semana irá ser resolvido. Com fé em Deus, já já a gente volta para a iluminação ambiente, como a gente tinha antes. Atos dos Apóstolos, e eu quero ler a palavra do Senhor do versículo 1 ao versículo 13, e não se incomode porque são vários versículos, por favor. Tem gente que se incomoda quando a gente lê vários versículos. Para que ler tudo isso? É para fixar na sua memória, para fixar na sua mentalidade. E antigamente você lia vários versículos, mas agora a pessoa acha que um versículo só, abriu a Bíblia e falou o que quer, já está pregando a palavra. Cuidado com isso, porque às vezes você não lê tudo e quando a pessoa ministra, você não entende nada e não edifica você. Hoje eu estou cheio de conselho para lhe dar, não sei por que eu estou assim, mas às vezes é porque a gente vê tanta coisa acontecendo no nosso meio, gente, que dá uma revolta por dentro, e aí a gente não pode falar abertamente, a gente tem que se controlar para não falar abertamente e não manifestar a nossa fúria, porque tem muita coisa que o povo está vivendo que está totalmente desfazendo a Bíblia. E a gente que é pastor, a gente parece que sente a dor de Deus, a gente sente a dor do Evangelho. Às vezes eu queria não ser esse tipo de pessoa, porque eu não posso mudar nada, eu não posso mudar a mente das pessoas, e principalmente de pessoas que estão já cauterizadas pelo adversário. O adversário tem cauterizado a mente das pessoas, e as pessoas estão ficando irrepreensíveis, vamos dizer assim. E a melhor coisa é a gente ser repreensível. Diga: eu estou vivendo um momento que eu preciso ser repreensível, porque a repreensão de Deus sempre vai me chamar para o eixo. Nunca seja uma pessoa irrepreensível, gente, por favor. Permita que você seja repreensível sempre. E existe várias pessoas que podem te repreender, ou melhor dizendo, poucas pessoas que podem te repreender. No casamento, quem pode repreender o outro? O cônjuge. Na família, quem pode repreender o outro? O pai ou a mãe, né? E nos seus filhos, quem pode repreender seus filhos? Você que é mãe, você que é pai. E na igreja, quem pode repreender os membros? Ah, pode, né? Então se segure. Brincadeira. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler a palavra do Senhor. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só
lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Olha para mim, escute isso aqui. Todo o mover de Deus inclui 3 tipos de pessoas. Diga comigo, 3 tipos de pessoas. Toda vez que Deus começar um movimento ou se movimentar de maneira sobrenatural, vai sempre eu e você identificar essas 3 tipos de pessoas. Todo movimento nós vamos identificar 3 tipos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas que eu quero que você identifique comigo está bem evidente nesse texto. Os que vou chamar aqueles que estão dentro. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Aqueles que estão dentro do mover. Quem são os que estão dentro do mover? Quem era? Os discípulos, os apóstolos. Eles estavam dentro do mover. Lembra que Jesus ele vai dar uma ordem aos discípulos: estejam reunidos no mesmo lugar, porque do alto vocês serão revestidos de poder, o Espírito Santo descerá sobre vós. Aí você vai ver esse primeiro grupo de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aqueles que estão... Vocês estão aqui ou estão fora? Estão aonde? Dentro. Esse é o primeiro grupo de pessoas, os que estão dentro, certo? O segundo grupo, o segundo grupo são aqueles que estão fora, ou melhor dizendo, perto. Você vai ver lá no versículo 12 que você vai ver um público que estava perto e dizendo: que barulho é esse? Que mover é esse? O que está acontecendo com esse povo aí dentro? O que está surgindo aí? Aquele povo curioso, aquele povo que está atento para ouvir e está próximo de querer entrar, para conhecer aquele movimento. O barulho era grande. A Bíblia vai dizer que o povo estava celebrando a Deus e adorando a Deus, e muita gente de línguas diferentes estavam falando em uma mesma língua. Eu sei que vocês já ouviram essa mensagem falando de dia de Pentecoste, várias coisas mais, o mover do Espírito Santo, e isso é fundamental. Mas eu tenho uma forma de ministrar a palavra que é extrair do texto para a nossa atualidade. Eu preciso que você faça isso
na vez que você estiver lendo a palavra, porque toda vez que você lê a palavra de Deus, você tem que trazer isso para a sua existência, para o seu tempo. Imagine o tempo que era há 2000 anos atrás, há mais um pouquinho, que a gente fica ali sempre de 2000 anos, né? Mas era um tempo que eu nem sei como as pessoas eram de verdade. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, era um negócio meio complicado. Existia muita gente que não tinha o acesso que a gente tem hoje ao conhecimento. Era diferente. Então não tinha nem telefone celular, não tinha internet, não tinha um Google para a gente ir ali e perguntar. Ou era comunicação, ou não tinha como a pessoa saber. Tinha aqueles pombozinho correio, né, que levava a cartinha. Mas voltando ao texto, você vai ver que existia esse segundo grupo de pessoas, que era um grupo de pessoas que estavam fora perguntando: que negócio é esse que está acontecendo aí? Que mover é esse? Por que essas pessoas estão chorando? Por que essas pessoas estão gritando? Por que essas pessoas estão pulando? Por que essas pessoas estão glorificando a Deus? O que é que está acontecendo? Esse grupo era o grupo que tinha um coração aberto para querer o quê? Para querer saber o que estava acontecendo, para eles também participarem. Mas eles estavam fora, não estavam dentro. Aí o terceiro grupo de pessoas era o grupo de pessoas que sempre critica, que sempre aponta, que sempre julga, que era aquele grupo do versículo 13, que está dizendo assim: olha, esse povo maluco aí, esse povo doido, está tudo embriagado. Vamos lá? 3 grupos de pessoas. Primeiro, o que está dentro. Segundo, o que está perto. E o terceiro é o que decide ficar de fora. Porque eles achavam, o grupo terceiro, que eles eram conhecedores e que eles não precisavam estar ali naquele movimento. Existem pessoas assim. E você vê a maioria das pessoas que quebram a cara é aquelas pessoas que sabem tudo e não quer mais aprender nada. Você conhece alguém assim? Aqui não tem, nem julgue que tem, porque aqui não tem, pelo amor de Deus. Mas você deve conhecer lá em outra cidade. Não fala mais cidade não, pelo amor de Deus, está dando um problema. Eu tenho que me consertar no altar, meu irmão, porque o negócio está feio. Toda cidade que eu falo, parece que eu acerto, tem um público aqui da cidade, aí não dá certo. Se eu for falar de São Paulo, tem paulista aqui. Se eu for falar de Carioca, tem carioca aqui. Se eu for falar de Portugal, tem gente até de Portugal. Sangue de Jesus tem poder. Falei Londrina, tinha do lado de Londrina. Não dá para falar mais nada. Então aqui não tem, tem lá fora. Na Consistina. Conchichina. Lá fora tem. Aqui eu nunca vou precisar nada de ruim para essa igreja, só bênção em nome de Jesus. Esse povo que fica de fora, gente, é aquele povo que aponta, aquele povo que critica, aquele povo que sabe tudo, que não quer aprender mais nada, que não quer ouvir ninguém. É aquele povo que se diz que crente é maluco, crente é doido, né? Crente é maluco, uns gritam, uns pulam, uns falam em línguas, outros rodam. Que maluquice é essa? Um monte de doido, não querem aprender. Esse grupo é o grupo que ficará de fora. Por que ficará de fora, pastor? Porque eles decidiram ficar de fora. Não é por nada, porque Jesus quer todo mundo, mas tem gente que decide não entrar, não participar, e nem quer saber, mas está lá de fora julgando, condenado, apontando. Não é assim? Esse tipo de pessoa é uma bênção. Esse tipo de pessoa, meu Deus, como Deus vai carregar esse povo no colo e vai abençoar de uma forma tremenda e vai salvar eles também. Pense em qualquer avivamento aí, qualquer avivamento que você já viu na terra acontecer. Eu não sei se vocês assistiram a uma matéria que houve agora há pouco,
e foi muito bem divulgado nas redes sociais, o avivamento de uma universidade. Se eu não me engano é Asbury, né? Sei lá, não sei. Como? Asbury. Como é, meu irmão? Fala aí, fala. Fala bonito. Ave Maria, língua estranha aí, ó, tá vendo? Já foi batizada. Ela que sabe. Então, essa universidade chamada Asbury, que não sei o quê, né? Você vai ver que esse avivamento, esse movimento que estava acontecendo lá, nessa universidade, tinha gente dentro, tinha gente fora, e tinha gente que decidiu não entrar. Quem estava fora, estava ali ouvindo. A gente que via isso na matéria, meu Deus, que lugar é esse? Dava vontade de quê? De ir para lá. Porque você via o operar de Deus, aquele mover lindo, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas glorificando a Deus, chorando em prantos, se ajoelhando, se arrependendo, se convertendo, dizendo: eu quero esse Jesus, e a vontade era estar lá. A gente que não estava dentro, era a nossa vontade. E tem gente que, maluquice, olha, um monte de jovem doido, um monte de gente que não tem o que fazer. Imagine, né? Você vê as críticas na rede social, e aquilo você fica ali meio dizendo assim: meu Deus do céu, como as pessoas criticam aquilo que não sabem, como as pessoas julgam aquilo que nunca viveram, nunca sentiram, nunca presenciaram. É difícil você ver esse tipo de gente falando aquilo que nunca conheceu. É muito difícil. Eu acho a pior coisa do mundo a pessoa falar daquilo que ela não conhece. É difícil. E aí quando você vê isso, você diz: poxa, rapaz, não vou nem perder meu tempo discutindo. Eu me lembro que quando essa igreja abriu e Deus começou a fazer um mover nessa igreja, nós estávamos no subsolo ali na rua, que eu esqueci o nome agora, como a Rua da Prata, a Rua Rio da Prata, número 83, ali perto do Beat Stop. E quando a gente estava ali naquele subsolozinho, você via a multidão de gente chegando, e você via Deus fazendo um movimento e operando, e você via que gente estavam dentro. Gente perguntava na rede social: onde é essa igreja? O que está acontecendo nessa igreja? Gente querendo ir, mas estava fora. Como também gente que decidiu não entrar. E você vai ver sempre, quando Deus está fazendo algum movimento em algum lugar, esses três tipos de pessoas. Vamos repetir, por favor? Gente que está dentro, gente que está fora, perto, e gente que decide não participar ou entrar. Esses três tipos de pessoas. Deixa eu ver se eu consigo vir para meu sermão aqui, que eu anotei agora. A minha pergunta é: quando terminar esta noite, onde você vai estar? Dentro, perto ou fora? Eu aconselho que você que está fora, venha para perto. Eu aconselho você que está perto, venha para dentro. Eu aconselho você que está dentro a se aprofundar mais, porque o que Deus tem para a sua vida vai depender da profundeza que você quer mergulhar. Quem mergulha demais, recebe demais. Quem mergulha de menos, recebe de menos. E quem não mergulha nada, não recebe nada. Agora aplauça o Senhor com força, pode aplaudir. Vamos repetir para quem estiver nos assistindo, nos ouvir. Quem está longe, venha para perto. Quem está perto, venha para dentro. E quem está dentro, mergulha, afunda, se aprofunda. Deus está convidando eu e você que está dentro para se aprofundar mais. Vem um tempo
de avivamento para nós. Vem um tempo de um avivamento para a igreja. Isso é uma promessa, e promessa ela vai se cumprir no tempo de Deus. E eu vou trazer o tempo de Deus para Jerusalém. E eu quero que você entenda que o seu tempo não foi aquele tempo de Jerusalém, é o tempo de agora. E o tempo de agora vai depender de quanto você se aprofunda. Quanto mais você busca, mais há uma possibilidade de você o encontrar. A Bíblia diz: se você me buscar de todo o coração, me achará. Quando é que a gente vai achar Deus, pastor? Quando buscar de verdade, quando se aprofundar de verdade, quando entender que Deus é acima de qualquer coisa na sua vida. A prioridade não é você ganhar dinheiro, a prioridade não é você ganhar, não é você correr atrás da sua matéria, a prioridade não é o seu casamento, a prioridade não é os seus filhos, a prioridade não é você. Qual é a prioridade, pastor? É se aprofundar em Deus, porque quando você busca o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas que você necessita, que eu necessito, será acrescentada. Não temos essa... A gente precisa entender isso, gente, rápido, não podemos demorar mais. Eu vou lhe provar isso lá na frente. Eu preparei uma pregação curta de apenas 20 minutos. Eu não quero levar mais que isso, mas acho que já tenho 20 falando. Eu quero perguntar aqui, quantos querem o poder genuíno do Espírito Santo? Quantos precisam do mover desse Espírito na vida? Primeiro nós temos que começar a pensar. Gente, Deus te deu uma máquina de pensamento, que é a sua mente. Você é uma máquina de pensar. Por favor, pensa. Porque aquele que não pensa, ele é muito fácil de ser enganado. Já pensou se eu fosse um pastor manipulador? Eu já manipulava vocês rapidamente, porque é muito fácil manipular as pessoas, principalmente que todo mundo está passando por alguma situação, sim ou não? Mas esqueça isso, você precisa pensar para você não ser manipulado pelos homens, imagine pelo diabo. O diabo ele tem uma artimanha de manipular, e às vezes as pessoas estão sendo manipuladas, elas não estão enxergando isso. Está na hora de você pensar. Pensa comigo aqui agora, vamos lá. Pensa. Êxodo capítulo 19, não precisa você abrir, não abre não, filho, por favor, só anotar quem puder. Quando Deus vai descer a terra, quando Ele desce a terra, a Bíblia diz que tem fogo, tem barulho, tem fumaça, tem buzina e tem movimento. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, Lucas vai registrar a noite de Natal. Pastor, como assim? A noite de Natal. A noite de Natal era o nascimento de Cristo. E a Bíblia vai dizer, claro que não era dia 25, tá? Aí eu vou ter que provar em um estudo bíblico para você, na Bíblia cronológica, que não tem a ver com o dia 25, por mais que a gente comemore aqui no Brasil. Por mais que a humanidade comemore o dia 25, porque foi otorgado isso pela Igreja Católica. E todos nós viemos do catolicismo. Alguns vieram, outros não. Mas quem veio do catolicismo comemora no dia 25. Mas quem sabe que aquele diazinho, 1º de abril? Você sabe não? É considerado o dia de quê? A verdade nasceu. Eu vim descobrir isso quando eu estudei a Bíblia cronológica, aí eu disse, meu Deus, eles nas contas dele, na numerologia, eles dizem que, de fato, é o 1º de abril, por isso que eles declararam como o dia da mentira, só por isso, porque ia nascer o Messias. É por isso que às vezes é necessário a gente estudar as Bíblias todas que você puder, porque lá você vai adquirir conhecimento. E foi só nessa Bíblia de cronologia, eu até estava falando com o presbítero Marquinhos hoje, que eu vi isso. Fora não vi, então eu não posso nem afirmar isso, tá? Por favor, não afirme isso por aí, dizendo que foi o pastor Fábio que falou. Só estou dando uma orientação a você, mas eu tenho certeza que não foi dia 25. Isso foi criado para um comércio.
para tirar a existência de Jesus, falar mais do Noel, né? E aí você se pergunta, pastor, eu posso comemorar o Natal? Claro que pode. Junta a sua família, faça aquela ceia bonita, celebre, ore, reúna, faça um momento familiar, coisa mais linda que isso. Ah, mas a data não é a mesma, esqueça, gente, comemora, todo dia é dia de comemorar. Para com esse negócio de ficar também botando na sua mente, eu não vou comemorar porque a data não é essa, cheio de historinha, comemora tudo. Só não se contamina com nada. Está entendendo? Aí você vai ver que Lucas vai registrar o dia do Natal, que era o nascimento de Cristo. E aí a Bíblia diz que Deus, ele se manifesta através do Filho. As estrelas começaram a brilhar mais forte. A Bíblia vai dizer que os anjos celebram, cantam, fazem barulho, porque estava tendo um movimento sobre a terra através do nascimento de Cristo. Em Atos 2, Deus vai falar que o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, também tem o quê? Barulho, tem fumaça, tem línguas estranhas, tem movimento. Então, ou seja, toda vez que há um manifestar de Deus, vai ter o quê? Movimento, barulho. Já viu aqueles crentes doidão que dão glória a Deus mais forte que todo mundo? Não liga não. Talvez o Espírito Santo esteja movimentando ele. Que gosta de falar em línguas no culto e ninguém entende nada, não liga não, gente. Claro que o culto tem que ter ordem, mas deixa a pessoa ser feliz lá com Deus. Tem coisas que você não precisa ligar. Cuida da sua vida, cuida de você. Você é do seu jeito e ponto final, mas ficar criticando os outros. Fulano está gordinho, fulano está magrinho, fulano está magro demais, fulano está não sei o quê. Você não vai ganhar nada fazendo isso. Pelo contrário, você vai perder. Porque em vez de você estar só usando a sua boca para liberar bênção, para falar coisas maravilhosas e profetizar aquilo que Deus tem dado a você, você tem perdendo o seu tempo para falar de pessoas que ainda não tem nada a ver com você, nada a ver, nada a ver. Cuidado com isso. Então, quando o movimento acontece, Deus, ele faz eu e você viver uma experiência que é marcante para a nossa vida, marcante. E você vai ver Pedro iniciando a pregação dele. E era engraçado isso, gente. Pedro inicia a pregação de uma forma de desfazer o pensamento de quem não estava dentro e quem não estava perto, mas estava criticando. Como é que ele começa a pregar? Nós não estamos embriagados, porque a hora ainda é o quê? É o quê? Vocês não sabem nem esse versículo de Pentecostes e querem ser batizados do Espírito Santo, né? Ainda está cedo. Está muito cedo e nós não estamos embriagados. Isso aqui que está acontecendo é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu. Em João capítulo 14, Jesus abre um parêntese e diz assim para eles: olha, eu vou para o Pai, vou preparar o lugar, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei para vocês, ou melhor dizendo, eu pedirei ao Pai para lhes enviar o Espírito Santo. Pensa comigo, por favor. Pensa comigo. Quando Jesus fala isso, Jesus está criando para aquele público um novo nível de relacionamento. Não é mais o nível da experiência,
não é mais o nível da visitação. O nível que ele está criando para aquele público ali, e para nós também, porque isso vale para mim e para você, é o nível da habitação. Ou seja, Deus antigamente visitava o povo no Velho Testamento. Jesus, ou melhor dizendo, Deus antigamente trazia experiência para o povo. Ele não visitava porque se ele se manifestasse em forma de Deus, na mesma hora morria. Lembra de Moisés que queria ver Deus? Ele disse, você não pode me ver, que se você me ver, você morre. Então passa quando nada de costas para eu te ver. E a Bíblia diz que o Senhor coloca a mão, passa de costas, e Moisés só a glória que viu, o rosto já foi transfigurado. Então Deus ele vinha fazer com que o povo tivesse experiência. E Jesus não, Jesus nos visitou, Jesus veio à terra em forma de homem, mas era um Deus na terra. E o Espírito Santo era aquele que ia habitar com quem? Conosco. Quem está conosco hoje? Quem está conosco hoje? O Espírito Santo. Quem está com você na sua casa? O Espírito Santo. Quem está com você no seu trabalho? O Espírito Santo. Quem está com você no seu dia a dia? O Espírito Santo. O Espírito Santo está com vocês até a consumação do século. Ele vai estar com você, vai estar comigo. E graças a Deus por intermédio do Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo a gente não tinha consciência, a gente não tinha consolação, se não fosse o Espírito Santo a gente não tinha exortação, se não fosse o Espírito Santo a gente não tinha nem edificação, não acontecia nada no nosso meio. Tudo é por intermédio do Espírito Santo. Só que a palavra grega para esse Espírito que era chamado conselheiro, o consolador, ela é chamada de Paracletos, ou seja, ele é Paracleto. E o que combina, gente, no nosso dicionário, essa palavra Paracleto? Paracleto quer dizer o quê? Paralelo. Depois vocês estudam. Paracleto quer dizer o quê? Paralelo. Quem está paralelo a você, está caminhando com você, está perto de você. Aí você vê o Espírito Santo paralelo a você. Paracleto. Se o Espírito Santo está paralelo a você, você quer ouvir uma palavra de direção divina? Quem te dá ele? Você vai para o banco pagar suas contas, quem vai com você é ele. Você vai trabalhar, quem vai com você é ele. Você entra no carro e às vezes você pensa que está sozinho e você olha para o banco de carona e diz assim, estou só, mas o Espírito Santo senta ali. Você está aí no banco da igreja e você vê que os lugares estão preenchidos, mas o Espírito Santo está em algum lugar aqui, pertinho de você, do seu lado, para dizer, eu estou com você. Aí ele diz, eu estou com você todos os dias. É uma promessa liberada pelo Jesus Cristo, e ele liberou essa palavra para mim, e eu não posso sair daqui, porque eu sou o Espírito Santo. Eu sou seu amigo, eu sou seu conselheiro. O Espírito Santo, ele não é só uma força. O Espírito Santo não é só um poder. O Espírito Santo é Deus na sua terceira pessoa, junto com você todos os dias. Para de ficar pensando que o Espírito Santo é só uma força. Para de ficar pensando que o Espírito Santo é só um poder. O Espírito Santo é Deus habitando com você, porque foi liberada uma palavra, e a palavra de Deus não volta. Não volta. Aí você vai ver Jesus nos incitando a buscar o Espírito Santo, quando ele vem falando, olha, em João capítulo 14, e aí ele diz, fica aí, vocês vão receber um Consolador, calma, órfão, vocês nunca vão ficar, porque ainda que um pai e uma mãe te abandone, o meu Pai nunca te abandonará. Deus, ele nunca vai abandonar uma pessoa que ele criou, que ele fez.
Deus sempre vai cuidar de todos vocês. Não tem como Ele abandonar. Talvez você não sinta Ele, talvez você não escute Ele, talvez você ache que você está sozinho, mas segundo a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade infalível, ela não nos diz isso. Ela diz que Ele nunca vai nos abandonar. Aí você vai ver que Jesus, ele incita isso, e quando Jesus vai à cruz, ele ressuscita, e depois que ele ressuscita, ele tem 10 encontros, diga comigo, 10 encontros com os discípulos, antes de subir aos céus. E pouco antes de subir, ele vai reforçar isso. Ele faz esse reforço aos discípulos, dizendo: olha, eu dou uma ordem a vocês, vão para onde? Para Jerusalém, e fiquem lá, não saia enquanto a promessa não se Qual era a promessa? O Espírito Santo. Diga comigo, promessa do Pai e comunicada por Jesus. O Pai promete e Jesus comunica. Grava isso, por favor. Olha que o versículo 5 de Atos dos Apóstolos vai dizer, do capítulo 1, versículo 4, que a gente falou agora da ordem, e do versículo 5 ele vai dizer assim, ó: João batizou com água, mas eu vos digo que dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Ele está afirmando, olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e ele batizará vocês. O batismo do Espírito Santo é a capacitação necessária para você fazer aquilo que Deus te otorgou a fazer. Diga para o teu irmão, você precisa buscar o batismo. Mas você falou sem fé, cara. Acho que você não buscou ainda, você não está conseguindo. Busca os dois então. Bate no peito e diga, eu preciso buscar o batismo. Agora você vai falar assim, ó: promessa do Pai, comunicada pelo Filho e cumprida pelo Espírito. Deus promete, o Filho comunica e o Espírito cumpre. Alguém comigo? Só 5 pessoas? Lá no fundo, no escurinho do cinema. Aê, glória a Deus, as mãozinhas eu vi. Mas a ordem de Jesus era permanecer aonde? Na cidade. Esperem pela promessa de meu Pai, que de mim ouviram. João batizou com água, e o Espírito vai batizar vocês. Como eu disse a vocês, a gente precisa o quê? Pensar. Vamos pensar junto? Se a Bíblia diz que precisariam, ou melhor dizendo, que eles tiveram ali na presença de Jesus, enquanto Jesus estava ressurreto, eu disse a vocês que ele visitou o povo por 10 vezes. Você vai ver que Jesus está comunicando isso aí para eles e dizendo a todos os discípulos, a todos os irmãos que estavam perto de Jesus. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que a quantidade de pessoas que tinham ali era 500 pessoas. 500 pessoas. Mas se você vendo a Bíblia e lendo a palavra do Senhor, você vai ver que lá em Jerusalém só tinha quantos? 120. Ele promete para 500. E em Jerusalém tem quantos? 120. Só 120 está ali orando. Os 380 estão aonde, gente? Cadê esses 380? Para onde foram? Será que desistiram? Será que não conseguiram esperar o silêncio de Jesus? Será que acharam algo melhor a ser feito, a fazer,
que abandonaram o que o mestre tinha prometido? Ou não quiseram esperar a promessa? O que aconteceu com aqueles homens, ou talvez mulheres, porque fala de pessoas, de irmãos? O que aconteceu com aqueles 380? Porque eu quero fazer essa pergunta aqui para forçar vocês pensarem comigo. Onde foi parar esses 380, gente? A Bíblia a gente precisa ler assim, o que está acontecendo? Será que o tempo para eles não foi a resposta? Talvez eles esperaram 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada aconteceu, e eles, vou-me embora daqui, não tem condições de eu ficar aqui até chegar o momento de acontecer o que ele prometeu. Ele não está mais aqui no nosso meio. Lembra de Tomé? Todo mundo tinha visto Jesus, mas ele não acreditou em todo mundo, ele só acreditou quando ele tocou. E quando ele tocou, Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Fala para teu irmão assim, bem devagar, para não incomodar muito. Eu gosto disso, porque isso fixa na mente das pessoas. Você não precisa ver, você só precisa acreditar. Está na hora da igreja começar a acreditar. Está na hora da igreja parar de querer sinais, de querer ver as coisas e começar a tomar posse das promessas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas as promessas liberadas. Ele disse: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Ninguém pode desfazer a palavra liberada do nosso Senhor Jesus. Ninguém. Ainda diz mais: ai daquele que tirar um pontinho, uma vírgula da minha palavra e ensinar. Coitado desses que estão ensinando heresia. Coitado daqueles que estão mudando o Evangelho Santo para um Evangelho profano. Coitado das pessoas que estão fazendo da igreja um lugar de mercança. Coitado deles. Não está acontecendo nada agora, tudo bem. Vai chegar a hora que vai acontecer. No tempo da igreja subir, você vai ver quem vai subir, quem vai ficar. Pastor, você está falando isso? Estou. O Hades é logo ali. Mas as pessoas não acreditam mais no Hades. Acreditam até no demônio, mas não acreditam na habitação dele. Porque arrancaram essa página da Bíblia, né? Não crê mais. Não, Jesus é amor, mas também é justiça. E a gente tem que entender que o amor dele não deixa de nos corrigir, de nos aprumar, de nos repreender. O amor dele, ele ama. Ele vai continuar amando, mas ele corrige. Ele corrige. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. O que pode lhe tirar do campo de uma promessa? O que é que pode tirar eu e você do campo de uma promessa? Os 380, eles abandonaram a promessa, porque a promessa de Deus, ela não é uma promessa sem condição, é uma promessa condicionada. Diga comigo, condicionada a uma expectativa e a um posicionamento. Eu tenho que ter uma expectativa que a promessa vai acontecer, mas eu também tenho que me posicionar. E o que pode nos tirar desse campo de uma promessa? Diga comigo, por favor: expectativa e posicionamento. Quando eu perco a expectativa, eu deixo de me posicionar.
às vezes por demorar algum tempo, aquilo que a gente almeja, isso faz com que a gente saia desse campo da promessa. Mas presta atenção aqui, gente, porque a gente tem que fazer conta, matemática. O dia de Pentecoste, ele era logo depois da Páscoa, tá? Logo depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, era o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste era marcado como as primícias, o tempo da colheita, a primeira colheita. Ou seja, duraria um ano para o povo colher, e quando o povo colhia, tinha um dia de Pentecoste. Eles tinham que ir lá oferecer a Deus as primícias da sua colheita. É por isso que era considerado, ou era comemorado, desculpe, o dia de Pentecoste. Qual era a diferença dos dias? 50. Jesus, ele morre quando? Qual é a data que Jesus morre, gente? Na Páscoa. Na Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, tem a ver com a morte de Cristo. Jesus morre em um domingo, e a Bíblia diz que ele ressuscita depois de quantos dias? 3 dias. Se o dia da Páscoa, 3 dias depois, para 50 dias, falta quanto? Vem comigo, por favor. Se 3 dias Jesus ressuscitou, e ele morre no dia da Páscoa, para 50 dias, falta quanto? 47, vocês são bons de conta, graças a Deus por isso. Então 47. Eu falei para vocês que Jesus ficou visitando o povo depois de ressurreto 10 vezes. Só que essas 10 vezes que ele visitou o povo, durou 40 dias na terra depois da ressurreição. 40 dias mais 3 dá quanto? 43. Ficaram restando quantos dias para o dia de Pentecoste? Rapaz, aplaudo o céu pela vida de vocês. Vocês sabem fazer conta. Ó, glória. Todo mundo vai ganhar dinheiro contando. 7 dias estavam faltando. Estamos falando de uma promessa de quem? De Jesus. Só que também a gente está vendo que pessoas não foram capazes de esperar o silêncio de 7 dias. Diga assim, uma semana. Faltava uma semana. 7 dias.